Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? Até o versículo 4. Esta mensagem que nós acabamos de ler conta uma história muito conhecida de um dos piores reis da história de Israel, que é a história de Acabe. O contexto de Acabe, que ele se tornou rei de Israel, já no período em que Israel estava dividido em duas partes, o norte e o sul. O norte, que compreendia 10 tribos, ficou com o reino do norte, né? E compreendia exatamente o território onde Acabe era o rei. Porque, gente, até o governo de Salomão, Israel era um reino único. Diga-se de passagem, o reino único de Israel durou somente com 3 reis, né? Que foi com Saul, com Davi e Salomão. Acabou o reino de Salomão, o reino foi dividido de Israel. Mas por que o reino foi dividido? Por causa da desobediência de Salomão. Ele se afastou dos propósitos de Deus e, pela ira de Deus, com o pecado de Salomão, o reino foi dividido. E Deus deixou somente 2 tribos ligado ao reino do sul, que o reino do sul é onde compreendia a parte de Jerusalém, onde ficava a capital de Israel na geografia completa. E a tribo do sul, ela ficou somente com as 2 tribos, e a do norte com 10. E o reino do norte é a parte de Israel que mais se desviou de Deus, dos propósitos de Deus, do caminho do Senhor. Tanto é que foi as 10 tribos, elas foram levadas cativas para a Assíria, e elas nunca mais se juntaram, nunca mais voltaram. A tribo do sul foi levada muitos anos depois para o cativeiro, na verdade aí já por Nabucodonosor, mas 70 anos depois do cativeiro, as tribos do sul voltaram. As do norte, elas dispersaram. E o que acontece? Ainda, mesmo assim, a Assíria é um sistema de domínio. Eles tiravam a pessoa do seu território e levavam outras pessoas para lá. E assim eles fizeram com Israel. Mas aqui, no período de Acabe, o pecado do reino do norte estava muito em evidência. Acabe pecou muito contra Deus. E uma das coisas que Acabe fez, que está até no capítulo anterior, no capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz que Acabe, ele tomou por mulher Jezabel. Aliás, todo mundo conhece, né, a história de Jezabel. Eu já ouvi falar de Jezabel. Jezabel, ela era uma princesa, ela era filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios. Então, Acabe, ele casou com Jezabel, que era filha do rei Etbaal dos Sidônios, né? Ela era uma princesa, né? Filha do rei. Só que essa questão do casamento de rei com princesas, com filhas de reis, era uma questão política. Eles faziam acordos políticos, aí não havia guerra, porque existia esse vínculo familiar. Então era muito comum essa aliança familiar entre reis. Acabe, ele fez aliança
com Etbaal, casando com a filha, casando com uma das mulheres, né, de Acabe, era Jezabel, a filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios. Os Sidônios os moradores de Sidom, que é muito citado na Bíblia também, né? As cidades de Tiro e Sidom. É um território próximo de Israel. Hoje fica no território que hoje a gente chama de Líbano, ou seja, bem próximo de Israel. Acabe vai e casa com Jezabel. Essa mulher, ela vivia na idolatria, ela servia a Baal, que para eles era o Deus da natureza, era o Deus da fertilidade, era o Deus da natureza. Se chovia, eles agradeciam a Baal. Se tinha sol, era Baal. Se plantava e nascia, eles reconheciam não ao Deus verdadeiro como Senhor da natureza, mas Baal, para eles, era o Deus da plantação, né? Dos frutos. E Jezabel, ela era esta mulher que trouxe com muita força, com muita evidência para dentro de Israel o culto a Baal. Eles construíram imagens para adorar a Baal. E Deus ficou irado com Israel pela sua idolatria, por Israel ter se desviado dos seus ensinos, dos propósitos de Deus para Israel. E Deus usou o profeta Elias. O profeta Elias, ele disse para o rei Acabe, ele disse: não vai chover segundo a minha palavra. Olha só, irmãos, porque exatamente a idolatria de Israel, ela estava muito em evidência com relação a Baal, que era o Deus que eles evocavam como Deus da natureza. E Elias disse exatamente dentro dessa perspectiva: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quantos anos que ficou sem chover? Aí a gente vai descobrir lá na carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago. Tiago disse que Elias era homem como nós. E ele orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, por 3 anos e meio não choveu no território de Israel, segundo a palavra do profeta Elias. Irmãos, preste atenção. Imagina você um país onde fica 3 anos sem chover. Pelo amor de Deus, né? É horrível. Então, as coisas ficam muito difíceis. Se fica difícil hoje, você imagina num período em que o mundo vivia só da agricultura. A gente conhece hoje como agricultura familiar, agricultura de subsistência. O que é isso? É quando a pessoa planta não para vender, ela planta para o seu sustento, para o sustento da família. Agricultura familiar. Nesse período, a agricultura era familiar. As pessoas precisavam plantar para comer. Se não plantasse, não comiam. E o que acontece? Se não chover, vai nascer o quê? Nada. Se chover, os animais morrem. Se chover, as pessoas vão passar fome. Elias deu esta palavra para Acabe. E quando ele deu essa palavra, Deus falou para Elias: Elias, agora você faz o seguinte. Você vai e esconde no ribeiro de Querite. Como está aqui que nós lemos. A palavra do Senhor veio a Elias: retira-te e vai para o oriente. E esconde ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias foi, ficou ali em volta do ribeiro, bebendo água, e mais o que, irmãos? E só bebendo água? Como é que é? Qual era a comida de Elias? Elias comia pão e carne todo dia. Quem levava a comida para Elias? A Natália falou ali.
Deus mandava o corvo levar pão e água, pão e carne, todo dia para Elias comer. O território de Israel estava entrando na seca, o povo já ficando preocupado, Elias sentado na beira do ribeiro, água tem, porque tem um ribeiro, e comida. Todo dia o corvo ia lá, levava pão, levava água para Elias, levava pão e levava carne para Elias se alimentar, irmãos. E eu gosto um pouco de pensar nos textos bíblicos. Eu fico imaginando aquele momento que Elias estava ali, bebendo água todo dia do ribeiro, e todo dia, imagino, quando o corvo vinha chegando, Elias já sabia que estava trazendo o seu alimento, estava trazendo pão, estava trazendo carne para o profeta, para o homem de Deus se alimentar. O que isso explica para nós? Meu irmão, que o nosso Deus é o Deus que cuida, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Ele cuida da tua vida, Ele não te deixa passar fome. Elias deu uma palavra de Deus, ele foi para o ribeiro e todo dia ele comia pão e comia carne. O corvo ia lá, deixava o pão, deixava a carne e ia embora. Elias pegava, comia, né, e bebia água. Só que teve um dia, irmãos, que o ribeiro se secou. É interessante como eu sempre falo aqui para os irmãos exatamente isso. Deus, Ele trabalha com você usando os seus atributos humanos, irmãos, as suas qualidades, os seus sentimentos. Por quê? Elias está... Por que Deus não mandou Elias direto para um lugar definitivo? Porque Deus trabalha as nossas atividades, Deus trabalha as nossas emoções, Deus trabalha os seus pensamentos. Eu posso imaginar Elias vendo o ribeiro começar a secar. Senhor, o pão está vindo, a carne está vindo, o ribeiro está secando. Mas como não chovia, o ribeiro secou. Aí o que Deus disse para Elias? Deus disse assim: Elias, vai para os territórios de Sidom, porque eu já tenho ordenado uma viúva para te sustentar. O que isso mostra para nós? Que quando o ribeiro começou a secar, Deus já tinha providenciado outro lugar, outro recurso para Elias viver, meu irmão. Preste atenção, Deus não é pego desprevenido. Deus não é pego despreparado. Deus está ciente das coisas que acontecem. Quando o ribeiro se seca, Deus já tem viúva preparada. Mas é interessante que Deus sempre faz aquilo que a gente não consegue entender. Por quê? Primeiro que Deus mandou Elias ir para o ribeiro, se o próprio Deus sabia que se não tiver chuva, o ribeiro vai secar. No entanto, Deus mandou Elias para lá. O que Elias vai entender? O que nós vamos entender? Que o ribeiro vai secar, mas Deus mandou Elias para lá, porque Deus estava trabalhando Elias, as suas qualidades, as suas motivações, as suas emoções. Deus estava preparando o caráter de Elias. Irmão, às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer tudo assim, você vai dormir e vai acordar e acabou o problema. Não, meu irmão, Deus vai trabalhar você. Deus vai trabalhar o teu caráter espiritual. Deus vai trabalhar a tua força, o teu vigor. Deus vai trabalhar você para te dar força espiritual. Deus mandou Elias fugir. E o que Deus faz? Deus disse para Elias, para ele ir para onde, meu irmão? No versículo 8, no capítulo que nós lemos, Deus disse assim, levanta e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher, como foi falado aqui, uma mulher viúva que te sustente. Olha só, irmãos, Deus faz as coisas que nós não entendemos, mas no final, na hora do resultado, a gente vai entender o que Deus fez. Primeiro,
voltando lá no texto que eu li, no capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz que Acabe casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, que era rei de onde? Lê aí. Etibaal era rei de... capítulo 16, versículo 31. Era rei de quem? Era rei de quem? Dos Sidônios. Agora, no capítulo 17, versículo 9, Deus manda Elias ir para onde? Capítulo 17, versículo 9. Que é de Sidom. Preste atenção. Jezabel, ela era de Sidom. O pai dela era rei desse território. Deus pega Elias e esconde Elias na terra de Jezabel. A Bíblia diz, nesse texto aqui, que Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto é lugar. Porque quando Acabe encontra Elias, Acabe falou assim para Elias: não houve um lugar onde nós não mandamos te procurar. Você sabe onde Elias estava? Estava lá na terra de Jezabel. E ninguém achou Elias. Por quê, meu irmão? Primeiro, porque Deus escondeu Elias. Mas onde Deus escondeu Elias? Deus escondeu Elias na cara de Jezabel. E eles não acharam o profeta. Deus não escondeu Elias daquela família, da família de Jezabel, colocou Elias no território deles e eles não acharam Elias. Sabe onde estava? Como diz outro, estava debaixo do nariz deles e eles não acharam o profeta, porque Deus havia escondido o profeta. Você sabe o que eu fico pensando? Que muitas das vezes passou soldado, passou mensageiro na porta da casa da viúva, mas ninguém nunca ia imaginar que Elias estaria exatamente na casa de uma viúva. Porque não tem lógica. Não tem sentido uma pessoa ficar dentro da casa de uma viúva num período de escassez. Mas foi exatamente lá que Deus colocou Elias. Porque Deus disse para Elias que tinha preparado uma viúva para sustentar o profeta. Elias sai do ribeiro e ele vai. E ninguém acha Elias, ninguém encontra. Ele chega na casa de uma viúva. Ele vai pedir água. Pedir água na época de estiagem, meu irmão. Um copinho desse aqui, ó, vale muito. Mas preste atenção. A obediência daquela mulher revelou para Elias que era ela a mulher que Deus havia escolhido para sustentá-lo. Por quê? Ele pede água. Eu poderia dizer: não, senhor, não te dá água nada, tá doido? Não tem água para quase ninguém, a água é minha e do meu filho. Tu é doido? Tá ruim de água aqui, não tem água não. Ela vai. Quando ela obedece o profeta, ele, aquela mulher, gente, ela está indo pegar uns gravetos para fazer o quê? Para fazer a última refeição. A última. Sem ter expectativa de melhora. Porque às vezes acontece com alguém: poxa, hoje não tinha nada para comer, mas amanhã aparece uma pessoa. Agora imagina a mente daquela mulher em saber que era a última refeição mesmo. Não tinha como pedir o vizinho, ninguém ia chegar com nada. Não tinha para ninguém. Aquela mulher, ela tinha um pouquinho para ela e para o filho. Ela disse: nós vamos fazer, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada para a gente. Elias disse para ela: vai e faz primeiro para mim. Olha a prova de fé, meu irmão. Aquela mulher, ela tinha tudo para dizer para Elias: tu é doido, eu não te conheço, eu nunca te vi.
Você está doido? Vou tirar a comida da boca do meu filho? Tu é maluco? Né, irmãos? Pensa você, a gente, com o nosso filho. Você está doido? Meu filho vai ficar com fome. Elias disse, vai e faz primeiro para mim. Por que, irmãos, que aquela mulher obedeceu? Porque a Bíblia diz que Deus já havia preparado aquela mulher. Ela estava preparada para aquele momento de fé. Ela estava preparada para aquele momento de atitude, de decisão. Ela estava preparada para aquele momento. Elias disse assim, ó, vai e faz primeiro para mim. Porque o azeite não vai acabar, a farinha não vai faltar até o dia que Deus mandar chuva sobre a terra. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Meu irmão, a obediência daquela mulher fez um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que seria a última refeição, durar o tempo que durou, o tempo de estiagem sobre a terra. Mas isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso, que aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite é tão lindo. Imagina aquela mulher todo dia. Irmãos, Deus é tremendo, porque a gente acha que o milagre de Deus vai ser assim. Poxa, hoje só tem um pouquinho de água. Deus vai fazer um milagre. E sabe o que vai acontecer amanhã? Amanhã Deus vai mandar um barril de água para a gente ficar despreocupado. Ah, só tem um pouquinho de farinha. Sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar alguém amanhã com um tonel de farinha para você ficar despreocupado. Mas não foi isso que Deus fez com aquela mulher. O que aconteceu? Tinha um pouquinho de azeite, mas todo dia a mulher virava o azeite na panela, mas o azeite não acabava naquela botija, porque Deus estava provendo para dentro daquela casa. Às vezes a gente acha que o milagre de Deus só vai acontecer ou só aparece quando você vê uma coisa grande acontecer. Preste atenção, em coisas pequenas Deus está fazendo um milagre na tua casa, irmão. Em coisas simples está agindo na tua casa. Em coisas pequenas você deve valorizar as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas Deus está mostrando para você que Ele está sendo o Senhor na tua vida e não está faltando para você. Porque seria muito fácil a gente dizer, não, tem tudo aqui, tem muita coisa aqui, mas Deus não fez assim na casa daquela viúva. O tempo que Elias ficou lá, 3 anos na casa da mulher, só tinha um pouquinho de azeite, mas ficou 3 anos naquela mesma quantidade de azeite naquela botija, só tinha um pouquinho de farinha, mas aquele pouquinho de farinha durou 3 anos na casa daquela mulher, porque o Deus da providência estava dentro daquela casa. O que importa, meu irmão, é que o Deus da providência está cuidando de você. O que importa é que o Deus da providência está cuidando da sua casa. O que importa é que Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está dando saúde para dentro da sua casa. Tem gente que tem dinheiro e não tem o que você tem. Tem gente que queria a saúde que você tem. Tem gente que queria a paz que você tem. Tem gente que queria a família que você tem. Dê valor às coisas pequenas que você tem. Porque é através dessas coisas pequenas que Deus tem feito milagre dentro da sua casa. Às vezes a gente vê pessoas com a vida, meu Deus, como eu queria assim. Mas preste atenção, Deus está cuidando de você através das coisas pequenas. Sabe por quê? Porque a gente permanece com os olhos focados no milagre do Senhor. A gente permanece focado no milagre de Deus. Deus sempre pegou as coisas pequenas, como disse o apóstolo Paulo. Deus sempre fez assim, ó. Ele pegou as coisas que não são para confundir as que são. Deus sempre pegou as coisas pequenas para confundir as grandes. O que Deus fez com Elias? Colocou ele dentro da casa de uma viúva. Gente, quem ia esperar a casa de uma viúva? Mas Deus colocou. Meu irmão, o milagre de Deus na vida de Elias foi provisão para dentro da casa daquela viúva. Eu não digo assim, quem era? Coitado de Elias se não fosse a viúva. Não, senhor. Coitada daquela viúva se não fosse Elias. Porque se Elias não estivesse na casa dela, não teria alimento para dentro da casa dela.
Aleluia. Mas o Deus de milagre colocou Elias dentro daquela casa para aquela mulher e o seu filho viver dos milagres do Senhor. Deus sempre pegou as coisas pequenas e fez coisas grandes. Vocês lembram do profeta Eliseu, que veio depois de Elias? O marido morreu, né? Essa história que está sendo contada aqui. O marido morreu e a mulher foi falar com Eliseu. Eliseu, o meu marido era homem temente a Deus, ele morreu. Só que ele morreu, irmãos, ele era homem de Deus, mas ele deixou dívida. E agora o credor vem cobrar. Ele vem levar os meninos para pagar a dívida. Porque se não tem dinheiro, eles levavam o filho para pagar a dívida. Aquela mulher que não tinha o seu recurso, não tinha dinheiro, era viúva, o marido morreu, mas ele era homem temente a Deus. Meu irmão, a diferença é ser temente a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você for temente a Deus, a tua descendência vai viver a bênção de Deus por causa da tua obediência à palavra de Deus. Aleluia. Eliseu chamou aquela mulher e disse: o que é que você tem na sua casa? Um pouquinho de azeite. Oh, Deus faz sempre assim, né? Sempre trabalha com um pouquinho. Tem um pouquinho de azeite? Então, é o que você tem na sua casa? É o que eu tenho lá. Vai, pega vaso emprestado. Pega muitos vasos. Leva para dentro da tua casa e tranca a porta, você e o seu filho. Quantos vasos você conseguir emprestado, vai ser melhor. Se você conseguir 100 vasos, vai encher os 100. Vou dizer assim. Se você conseguir 500, ou quantos vasos você conseguir. A Bíblia diz que aquela mulher pegou vasos emprestados com os vizinhos. Imagina os vizinhos perguntando, né? Para que esse vaso? Me empreste o teu vaso. E vai na casa de um, e vai na casa do outro, vai na casa de um, e vai na casa do outro. Pega o vaso e enche a casa de vasos vazios. E pega um pouquinho de azeite e começa naqueles vasos de 30, 40, 50 litros, 60 litros. A mulher pega um copinho de azeite e começa a entornar. Mas aquele copinho não encheu, ele continuou do mesmo jeito, só que ele nunca esvaziava, até que chegou um vaso grande de 30 litros, ficou cheio. Ela passa para o segundo, passa para o terceiro, e vai enchendo os vasos, e vai enchendo os vasos, e aquele pouquinho continua, e vai enchendo os vasos. A Bíblia diz que até que acabaram os vasos. Não acabou o azeite, acabaram os vasos. Enquanto tinha vaso vazio, tinha azeite, tinha milagre de Deus. Irmãos, o nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus que faz maravilhas acontecer. Você pode estar vivendo, nós estamos vivendo, o tempo de dificuldade no mundo, mas Deus continua sendo o Senhor da tua vida e da nossa vida. Ele continua sendo o mesmo. O escritor aos Hebreus disse que Ele é o mesmo, ontem, hoje. Ele não será, Ele é eternamente. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mundo pode estar no desespero, mas Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da sua casa e continua cuidando da sua família. O que você precisa fazer é ficar na dispensação do Senhor, é ficar crendo que Deus é poderoso para cuidar da sua vida, da sua casa e da sua família. Aleluia. Por isso permaneça firme no Senhor. Creia que o nosso Deus é o Deus de milagres. Até que houve o dia em que Deus falou com o profeta Elias: Elias, agora chega, vai se apresentar a Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Elias saiu de dentro da casa da viúva. Eu imagino, irmãos, Elias ficou 3 anos na casa da viúva. Imagina, 3 anos e meio na casa da viúva. Sem sair muito, sem andar muito. Ele ficou ali. Eu acho que Elias saiu, né, mais fortinho. As pessoas talvez não conheceriam o profeta. Ficou 3 anos parado, é difícil, né, ficar parado. Ela movimentou a perna e Deus falou: vai, Elias, que agora eu vou mandar chuva. Elias foi. Encontrou Obadias no meio do caminho. Obadias falou: opa, é você, profeta? O Elias disse: sou eu. Elias falou com Obadias, que era um empregado do rei: vai falar com Acabe que eu vou encontrar com ele hoje.
Obadias disse assim: eu vou fazer isso nada, porque se eu for lá falar com o rei, que você vai encontrar com ele, o rei chega aqui, você não está aqui, ele vai me matar, porque já caçou, você no mundo, tudo quanto é lugar não te achou, rapaz. Elias falou: pode ir lá, vá lá falar com o rei, porque eu vou me apresentar para ele hoje. Elias foi, apresentou-se diante de Acabe, e Acabe disse assim: é tu perturbador de Israel? Ele disse: não, eu não sou perturbador de Israel. Aleluia. E Elias foi e disse para Acabe que Deus ia fazer o milagre, ia mandar a chuva sobre aquele povo, para que eles entendessem que o nosso Deus é o Deus que comanda, Ele que é Senhor, é Ele que manda a chuva, é Ele que faz a natureza produzir. É o nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus é o Senhor da nossa vida, que cuida de você, que cuida de mim, que cuida de nós. Por isso eu vou dizer para você, no meio da dificuldade, no meio da luta, do aperto, que a tua confiança esteja no Senhor, porque Ele está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de nós. Amém? Vamos ficar de pés. Nós vamos estar agradecendo a Deus nesta noite. Eu quero perguntar aqui, tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, mas você quer voltar para o Senhor hoje? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer voltar hoje para a presença de Deus? Essa é a oportunidade que você tem para voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém? Tem não? Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, que ainda nunca foi membro de igreja, nunca batizou, e hoje você quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém nesta noite? Tem? Não tem? Então nós vamos estar orando nesta noite, agradecendo a Deus por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui adorando, cultuando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por essa noite, por essa oportunidade, por esta bênção de estarmos aqui cultuando e adorando ao Senhor nesta noite de bênção e de vitória. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para louvar ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, dizendo que o Senhor é Deus, que cuida de nós, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor leve o Teu povo em paz para os seus lares, que o Senhor dê uma semana abençoada para os Teus filhos, que a graça, que a bênção do Senhor esteja sobre os Teus servos, Pai, no nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor continue agindo na vida dos Teus filhos, abrindo portas, fazendo milagres acontecer para a glória do Teu nome, Deus, no nome de Jesus. É o que nós oramos, pedimos e já agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem cumprimentar o teu irmão que está do teu lado. Deus abençoe a todos.